Dissemos que os bancos, num vídeo anterior, tinham entrado na justiça, perderam sua demanda, foi negada pelo juiz Fernando Viana, recorreram ao Tribunal de Justiça, também perderam. A desembargadora Mônica Costa diz que a tutela antecipada deve permanecer em vigor para a Oi. Ela argumentou que o Ministério Público já emitiu parecer dando sinal verde para o encerramento da recuperação judicial anterior, com ressalvas apenas à venda da Oi TV e outras questões administrativas e burocráticas. Ela cita que a Oi justificou que a venda da Oi Imóvel e do controle da Vital entrou na estrutura de apuração de resultados apenas com valores que efetivamente ingressaram no caixa. Ou seja, reforça que o valor pago ao BNDES sequer passou pelo caixa da operadora, porque foi pago diretamente pelas empresas Claro, TIM e Vivo, a pedido da Oi, por conta da aquisição da Oi Imóvel, ao BNDES. Então, o valor de 4,65 bilhões que a Oi pagou ao BNDES, na verdade, foi pago amortizando da venda da Oi Imóvel para TIM, Vivo e Claro, e cada uma das operadoras colocou a sua contraparte diretamente na conta do BNDES, ou seja, o dinheiro sequer entrou no caixa da Oi. Isso é possível, Clóvis? Claro que sim. Se a pessoa que está vendendo pede para que isso seja feito, não há nenhum impedimento para que não ocorra, entendeu? Isso está amarrado num contrato e não há nenhum problema. Pode ser feito sim, né? Existe ainda um valor de litígio pendente da venda da Oi Imóvel de 1,52 bi que está retido judicialmente. TIM, Vivo e Claro tiveram que pagar, é aquele valor que elas dizem que não deveriam pagar, que na verdade teriam que ser ressarcidas em mais 1,7 bi para fechar em 3,2 bi a menos na venda da Oi Imóvel pela Oi para elas. Mas isso também, ao meu ver, não se sustentará com o tempo. Assim como os bancos estão perdendo, acredito que as operadoras também vão perder. Porque, na verdade, isso, ao meu ver, entre aspas, foi uma grande malandragem das operadoras, porque elas participaram de um leilão, havia um lance mínimo feito pela Highline e elas cobriram a proposta botando mais 1,5 bi, exatamente para tirar a Highline do páreo. Então, isso é um leilão, isso é a regra do jogo, necessariamente isso não quer dizer que a empresa valia isso, foi um lance a mais que foi dado exatamente para eliminar um concorrente. O juiz não é otário e esse assunto foi levado para uma câmara de arbitragem que certamente também não é composta por gente besta, por gente idiota. Então eu não acredito, sob hipótese alguma, que a Oi perca essa contenda para com a Vivo, Claro e TIM. É uma grande malandragem, entre aspas, se me permite expressar a minha opinião do que eu penso, né? Eles eliminaram o concorrente e depois acharam que pagaram caro e queriam ser ressarcidos. Alegaram que devem pagar menos porque a base de clientes da Oi é menor do que o que foi anunciado. Isso também é outra, entre aspas, malandragem das grandes, porque as operadoras choveram em mensagens no meu canal ao longo aí dos últimos meses, desde o ano passado, de que as operadoras estavam fazendo contato antes do fechamento do negócio, da autorização final do CAD e da Anatel, estavam fazendo já contato com os usuários dos planos da Oi Imóvel para que migrassem para Vivo, TIM e Claro. Então, esse foi o movimento que aconteceu. Isso foi relatado por vários inscritos aqui do canal. A página lá no Facebook, também no Instagram, do Ricardo Mauro, o acionista Oi, também recebeu diversas mensagens falando a respeito disso. Então, para mim também isso é facilmente desmontado, porque se a base caiu, muito se deve a essas ações de bastidores das operadoras para tirar os clientes da Oi antes
do aval final. Como a procrastinação do CAD e da Anatel se arrastou aí, no caso do CAD por um ano, da Anatel por mais de um ano, nesse período muitos clientes saíram da Oi Móvel para a TIM, Vivo e Claro, já dando como certo que esse negócio ia acontecer e já foram fazendo a migração, porque quase todos os dias tinha operadores de call center dessas empresas ligando e pedindo para que fizessem a troca logo, para não perder oportunidades, que ainda estavam dando alguns descontos, enfim. Isso foi muito alardeado e divulgado por diversas pessoas. N depoimentos. Comente aí se isso aconteceu com você. Bom, então, esse assunto dos bancos está morto. Eles ainda podem recorrer a uma outra instância e tudo mais? Podem, mas a chance de reverter a decisão do juiz Fernando Viana e do Tribunal de Justiça, penso que não. É assunto morto, mas o choro é livre, eles podem continuar chorando, né? Os bancos podem continuar chorando, isso é do seu direito, né? Reflita comigo a respeito disso. Olha, muitos não querem trabalho, muitos preferem dicas, muitos não querem estudar e focar no longo prazo, muitos querem atalhos, querem o curto prazo, querem o bilhete da Mega Sena, querem as grandes tacadas, né? Por conta disso, a grande maioria não consegue ser milionária. Apenas 5% das pessoas são milionárias no Brasil e no mundo. Por quê? Porque tem uma mentalidade diferente, porque pensam de forma diferente. Se você quer pensar de forma diferente, assine a seleção de empresas para ter uma visão mais ampla sobre investimentos e entender o cenário que a gente vive e as probabilidades, para assim você montar a sua estratégia de investimentos e ter mais efetividade nas suas escolhas. Venha para a seleção de empresas. Os juros elevados retraíram a economia no quarto trimestre de 2022. Sim, isso é uma verdade. A gente viu uma pequena retração no quarto tri. Os patamares elevados de juros de endividamento das famílias desaceleraram a economia em 2022, causando uma retração de 0,2% no quarto tri. O PIB, segundo a Fundação Getúlio Vargas, de 2022, deve se consolidar com um crescimento de 2,9%, ou seja, quase 3% de crescimento em 2022. Esses números sempre acabam se modificando um pouco até mais ou menos ali abril, maio, termos um número mais preciso. A coordenadora de pesquisa Juliana Tressi destacou que o setor de serviços contribuiu com mais de 80% do desempenho da economia no ano passado. Setor de serviços, mais de 80%. Com destaque para os setores como alojamento, alimentação, saúde privada, educação privada, serviços prestados às famílias e às empresas, atividades que foram as que mais perderam durante o período de retração da pandemia. Normal, né? Então são estes os setores que estão mais expandindo e que estão mais apresentando resultados. Super normal para a gente entender isso. A Michele Dias me mandou uma mensagem dizendo, sim, eles vão falar, ela está se referindo a um post que eu fiz no Instagram sobre a Oi. Sim, eles vão falar que mentiram esse tempo todo e manipularam centenas de pessoas a investirem seus valores trabalhados e suados numa empresa que já era. Ela está dizendo o que ela pensa sobre a Oi. Se fosse uma boa empresa, inúmeros empresários estariam de olho. E a verdade é que ninguém está interessado. A empresa lesou inúmeras pessoas e a CVM não fez nada. Bom, Michele, eu respeito a sua posição. Agora, o que nos cabe para quem acredita? Você já deixou várias vezes claro que não acredita na empresa, eu respeito. Para os que acreditam, o que resta fazer? Lutar para os esclarecimentos devidos. Se eles fraudaram os números, precisa ser apurado, precisa ser investigado e precisa ser, aí sim, responsabilizado a empresa, os diretores, o conselho de administração, a quem de direito, não é? Agora, nós fizemos a nossa parte no sentido de provocar o Instituto Empresa,
que em breve faremos uma live com eles, não perca, deveremos talvez no final de semana. Fiquem nos acompanhando, nos acompanhem, que teremos novidades. O Instituto Empresa abriu 4 processos contra a Oi, junto à CVM e ao Ministério Público Federal. Não perca os próximos capítulos. O André Luiz me mandou mensagem: Clóvis, quais seriam as intenções do Vitor Adler depois que ele disse que quer substituir todo o conselho da Oi? Quais os planos e estratégias dele para a Oi? Nada se falou a respeito. Não podemos votar sem saber exatamente qual é a proposta que ele tem. Estamos caminhando no escuro. Isso não preocupa você? Ou estou pensando de forma equivocada? Não, André, você está pensando de forma correta. Nós não podemos caminhar no escuro. Essa Assembleia Geral Extraordinária do dia 6, o Vitor Adler deveria antes dizer quais são as suas ideias, quais são os seus planos. Se não disser antes, deverá dizer no dia. Se não disser, nós não podemos aderir a uma chapa apresentada pelo Vitor Adler pura e simplesmente, de forma inocente. Por outro lado, também não devemos aderir à chapa apresentada pelo Rodrigo Abreu, porque não estamos satisfeitos com a atual gestão, a não ser que você esteja. Se você está satisfeito em ter visto sua ação cair de 2,50 para 0,11, aí você vota nele. Se não está satisfeito, não pode aderir também à chapa do Rodrigo Abreu. Bom, e fazemos o quê? Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Como votar nessa AGE do dia 6 de março. Sim, não podemos votar no escuro, nem no Rodrigo Abreu, nem no Vitor Adler. Mas eu gosto do desconforto que o Vitor Adler está causando no Rodrigo Abreu, assim como gosto do desconforto que o Instituto Empresa está causando na Oi, mediante os processos abertos na CVM e no Ministério Público Federal, porque se você não sabe, a CVM tem 4 processos abertos este ano contra a Oi. E isso a partir do momento que o Instituto Empresa, procurado por nós, resolveu nos apoiar e se mobilizar no sentido de cobrar da Oi explicações. Como a Oi não dá explicações se a gente pedir no RI ou mandar mensagem ao presidente Rodrigo Abreu, vamos pedir as informações junto ao Ministério Público Federal e à CVM. Processos abertos, estarei monitorando, acompanhando e compartilhando com vocês tudo que eu puder apurar. Mas o fato é esse, nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu já disse a vocês, temos que ser acionistas protagonistas, acionistas ativos. Lembre-se sempre desse provérbio chinês: vale para as ações, vale para investimentos, vale para tudo na sua vida. Quem pergunta parece ignorante por 5 minutos. Quem pergunta parece ignorante por 5 minutos. Agora, quem não pergunta continua ignorante para sempre. Nunca se esqueça disso. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Assine a Seleção de Empresas e esteja atento aos próximos vídeos. Em breve deveremos estar aí batendo um papo com os representantes do Instituto Empresa sobre os processos abertos contra a Oi. E isso é vital. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.